Vai chegando ao fim a nossa série Brasil, o país do basquete. Queríamos, antes de tudo, agradecer ao Odyssey, enquanto empresa apoiadora, por nos permitir fazer esse tipo de empreitada, e ao seu idealizador, Christian Pedroso, agora na condição de amante do basquete, que foi fundamental na produção e execução desse projeto, nos emprestando até a voz ocasionalmente. Também queremos destacar o trabalho impecável de Felipe Ferraz em toda a sonorização da série, dando um tempero especial em cada episódio, além de permitir que a captação fosse feita da melhor maneira possível, com tantos milhares de quilômetros de distância entre os entrevistados. Lógico que nada disso seria possível se os nossos entrevistados convidados não fossem, além de nomes fundamentais para o nosso basquete, pessoas tão carinhosas como o Café Belgrado. Ao Rolando, ao Couros, à Alessandra e ao Ailton, também vai o nosso muito obrigado. Faltou ainda agradecer a você, que clicou em cada um dos episódios e nos permitiu te contar histórias tão gigantescas e tão complexas. É por você e pelo basquete nacional que demos o nosso melhor. Agora sim, vamos ao nosso episódio de hoje. A saideira, pelo menos por enquanto. Ailton Tesh é um dos personagens mais influentes do basquete brasileiro neste século. Se você viveu o basquete dos anos 90 e 2000, talvez se recorde dele como jogador. Se não, talvez você sequer o conheça. Ele não é de aparecer muito, mas quem acompanha os bastidores sabe de sua importância. Com um pé no Brasil e outro nos Estados Unidos, Ailton criou uma carreira importante como um agente NBA e tem participado da gestão de carreira da ampla maioria de atletas brasileiros com passagens na liga nesse século. A série Brasil, o país do basquete, encerra sua primeira temporada de carona nas histórias de Ailton, que de certa maneira se confundem com as próprias histórias do basquete nacional nos últimos 20 anos. To the Hall of Fame is Nancy Lieberman. Ladies and gentlemen, Hortensia Marcari. O Brasil vence a Grécia na Copa do Mundo de Basquete. Vitória do Brasil! Vitória do Brasil! The NBA champion San Antonio Spurs select Leandro Barbosa of Brazil. Vem para o Brasil, 98 para a representação. O Chile é campeão! Carnaval do Ibirapuera! O Brasil é campeão do mundo! O Brasil é campeão do mundo! Como é difícil ser campeão do mundo! Brasil, o país do basquete. Ailton Tesh foi um relevante atleta brasileiro da virada do século. Ala pivô capixaba de 2 metros de altura, teve carreira na NCAA e no Brasil, com passagens por Saldanha da Gama, Londrina, o lendário Vasco de Hélio Rubens, Flamengo, Universo Minas, Telemar e, claro, Seleção Brasileira. Com títulos por onde passou, acumulou também prêmios individuais por ter uma destacada defesa. Eu sou de Domingos Martins, Campinho, uma cidade perto de Vitória, Espírito Santo. Eu lembro da primeira vez que eu vi uma bola de basquete, eu não sabia o que era. A minha mãe dava aula em uma escola municipal, que era é como se fosse um polivalente, que chamava na época, E eu lembro que durante a educação física, no final, a minha mãe levava para a escola e eu via aquela bola laranja e a referência na minha cabeça era aquela bola que ficava pendurada nos fios, Era isso, um menino de 4, 5 anos de idade, mas foi uma coisa que marcou a minha cabeça, isso daí. Nessa cidade onde eu morava, a educação não era muito boa. Foi quando meus pais mudaram para Vitória, Espírito Santo, que eu tive o primeiro acesso ao que era basquete, o que era esporte. E a partir daí, pela minha altura, eu fui convidado para iniciar a jogar basquete no Praia Tênis Clube. Lá eu comecei a participar de campeonatos brasileiros, que ele sempre tinha, o nosso diretor Ronald Guimarães, ele sempre levava a gente para Rio, São Paulo, e acabou que eu recebi um convite para ir para o Corinthians, em São Paulo. Fui seleção paulista, mas eu nunca fui destacado assim na base a ponto de estar pegando seleção brasileira. Eu sou daquela faixa etária que está sempre abaixo e a seleção brasileira era sempre acima. Então eu nunca tinha chance de estar disputando uma seleção brasileira. E como a minha família sempre focava no estudo, assim como no esporte,
Quando chegou aos 18 anos, que eu estava jogando no Pinheiros na época, né? Que eu tive a chance, o convite através do Sandro Varejão de estar indo para os Estados Unidos, eu falei, opa, agora eu vou poder conciliar os dois. Não tinha noção da onde que era, o que era, foi simplesmente uma ligação. Naquela época não tinha internet, não é igual é hoje, né, que você pode receber uma ligação. Deixa eu pesquisar onde que é. O Sandro me chamou para ir jogar basquete nos Estados Unidos. Os Estados Unidos da minha cabeça era Nova York, que aparecia nos filmes, era Los Angeles, mas eu fui parar em Twin Falls, Idaho. A sensação que eu tive quando eu pousei em Salt Lake City, que me botaram em uma van, cara, parecia o solo lunar, eu cruzando ali para chegar em Twin Falls. Eu olhava pro Sandro e falei, cara, pra onde você tá me levando, cara? Mas lá era onde tinha um junior college de maior destaque. E eles tinham uma conexão brasileira, que todo brasileiro que ia para lá tinha que trazer um. E foi aí que veio a minha a oportunidade de eu estar estudando e fazendo o esporte que eu amo, né, cara? Eu falei, pô, eu tava no Pinheiros, não tinha muita perspectiva de estar jogando em um time profissional, e eu falei, a hora de eu estar conciliando os dois agora, eu tenho que estar indo para os Estados Unidos. Foi assim que eu cheguei em Idaho, em Twin Falls, Idaho, junto com o Sandro Varejão. E eu gosto sempre de ressaltar o nome do Sandro Varejão, porque nós não só temos uma história parecida, né, de ter morado em cidades pequenas lá no interior do Espírito Santo, mas ao longo da nossa carreira nós não só jogamos bastante em times juntos, tanto pela seleção, Vasco, Telemar, mas ele foi quem me deu a chance lá atrás de estar indo para os Estados Unidos, e no pós-carreira meu, que é onde eu vou chegar, e também um pouco mais tarde, né? Eu fiquei 2 anos em Idaho, jogando basquete pelo esse Junior College, chegamos a ser terceiro, né, nas finais, e a partir daí mais uma vez, não tinha internet, eu não sou um cara de frio. Eu virei pro meu técnico e falei assim, cara, me manda pro sul do país, aonde é o lugar mais quente que você pode achar, o mais extremo lá embaixo que você me manda. Aí eu fui parar perto de Nashville, Tennessee, para jogar na Middle Tennessee State University. Quando eu estava jogando lá, na minha cabeça eu já estava, claro, eu continuei evoluindo como jogador de basquete, mas na minha cabeça já estava focado mais para a parte de administração. Eu estava fazendo um curso de administração com ênfase em economia e finanças. Mudou um pouco a chavinha minha aqui, mas ao mesmo tempo quando de falar de jogar basquete, eu sempre fui muito aplicado, disciplinado, e estava fazendo as coisas assim, os dois, mas eu já estava pensando que eu vou morar nos Estados Unidos. Tanto que aqui aí no Brasil também deve ter, né, várias feiras que vem pessoas de indústrias diferentes, né, para poder pegar estagiários, poder fazer aquele processo de trainee. E numa dessas feiras eu conheci um cara, já nos meus últimos anos já de faculdade, que falou assim, eu tô cansado de fazer a viagem de Nashville até São Paulo e depois Mogi, e eu tô precisando de um cara de trainee aqui, que você que vai assumir isso aí. Eu falei, cara, beleza, vou parar de jogar basquete, já tenho o meu emprego e vou começar a minha vida. Numa dessas idas minha ao dormitório onde eu morava em Nashville, o telefone tocando de manhã cedo, eu falei, cara, que é isso? Nem tinha celular naquela época, não tinha nada. O telefone tocando, não era para eu estar dentro do dormitório, não era para ter nada. De repente eu pego o telefone, é o Hélio Rubens. Falou assim, Ailton? Eu falei, Ailton, tudo bem? Tudo bem. Quando que você vai estar de férias? Porque eu quero chamar você para a seleção brasileira. Puta, eu moleque, 23 anos de idade. Caramba. Eu falei, não, eu já estou me formando e eu devo passar um tempo aí no Brasil com a minha família para depois eu estar voltando aqui para Nashville. E aí eu desliguei o telefone convocado para a seleção brasileira e na minha cabeça assim, puta, eu vou ter que ligar pro cara para poder avisar para ele que eu não vou poder começar a trabalhar nesse verão. Vamos esperar até o fim desse verão para eu poder dar o início, né, cara? Porque eu falei assim, pô, é um sonho, você tem 23 anos de idade, o que você quer fazer? Você quer jogar basquete, para a seleção brasileira, eu tô dentro. E essa ida minha, né, para a seleção brasileira,
acabou que foi um ano de Londrina, 2 anos de Vasco, 1 ano de Flamengo, 2 anos de Minas Tênis Clube, 2 anos de Telemar, e foram 10 anos, cara, que eu fiquei aí no Brasil. 10 anos. Foi bem pelo treino dele, né? Não, mas ali já, ele mesmo ele tinha brincado comigo, entendeu? Então, assim, ó, eu acho que essa viagem aí não vai ter volta, não. Ailton, uma dúvida que eu tenho é assim, primeiro, né, se a gente pesquisar o seu nome no Google, a gente vai ver só, basicamente, coisas do seu trabalho como agente, né? Então, eu queria que você explicasse aí como era o seu estilo de jogo, né, quando jogou Seleção Brasileira, Vasco da Gama, né, seu tempo de NCAA, e queria saber se o Ailton agente daria uma chance pro Ailton jogador, para saber se, será que esse moleque que eu invisto nele, como é que você se via aí com seus olhos de agente pro seu tempo de bola? Vamos lá, eu me conheço muito bem, então assim, eu acho que a maior qualidade minha é achar que ninguém ia conseguir eu posso marcar todo mundo, na minha cabeça eu tinha isso daí, eu não era o melhor cara de ataque, mas eu era aquele cara que dentro do time, eu sou um bom role player, eu entendo aquilo que eu faço e faço bem, e as pessoas que jogam comigo, elas vão ter confiança, o trabalho do Ailton a gente sabe que ele vai fazer. E isso já dá uma segurança para o técnico, já dá uma segurança pro ala se for cortado em cima, já dá uma segurança pro outro pivô, se for cortado eu vou lá na dobra, eu vou dar um jeito. Então eu sempre fui um cara que ajudei muito mais o time, eu não pensava muito em mim. Eu acho que todo time precisa ter um cara desse. Entendeu? Você não pode ter... PJ Tucker é brasileiro? Não, PJ Tucker tinha um chute que eu nunca vou ter. Eu era limitadíssimo, entendeu? Eu era limitadíssimo. O meu chute, tanto eu lembro, assim, o meu scout era o seguinte, por favor, deixa o Ailton chutar, não cai na boquinha dele, no pump fake dele, mesmo assim não tinha jeito. Quantas vezes eu via técnica, mas eu falei para não pular, mas eu consegui o jeito de fazer o cara tirar o pé do chão e aí já era. Aí eu passava e eu conseguia brincar perto do aro lá. Mas assim, eu sempre fui muito limitado, mas eu sabia em que eu era bom e o que eu poderia trazer para o time. Tá? Então assim, um cara como eu como agente me recrutaria. Eu acho que um cara como eu é importante, só que hoje eu sem chutar é difícil, entendeu? Eu acho que eu teria que ter trabalhado muito mais o meu chute para o basquete de hoje. O basquete da época que eu joguei, eu consegui me destacar assim. Só que com o meu tamanho hoje, sem chutar de fora, é mais complicado. E a questão de geração, adaptação também, né? E por aí vai. Ô Ailton, você jogou naquele lendário Vasco da Gama, que assim... Quando a gente vai falar de basquete nacional, a gente é obrigado a falar daquele time, né? Foi um time memorável, a torcida do Vasco guarda com muito carinho, tudo. E o basquete brasileiro como um todo, né? Claro, você jogou nos outros times também, mas o Vasco é o que mais marcou, assim, na sua trajetória? Teve enterrado na cabeça do Oscar, é verdade? Cara, eu tava fazendo a pesquisa para esse programa aqui, eu encontrei uma enterrada, eu tenho essa imagem, uma enterrada do Ailton na cabeça do Oscar, e cara, não é só isso, né? Ele enterra, ele pega a bola e joga na cara do Oscar, que isso? Que isso? Não, mas assim, eu acho que foi coisa do momento, você vê aquele Maracanãzinho cheio lá, e você é menino, cheio de saúde, né? Às vezes você faz aquele ato, naquele impulso ali, mas é para trazer o time mesmo, entendeu? E aquele time, se você for vendo hoje, eu analiso muito melhor as coisas. Eu fiz 5 faltas naquele jogo, eu tava com 18 pontos, eu falo assim, cara, se eu não tivesse jogado a bola ou a técnica, às vezes eu poderia ter jogado muito mais naquele jogo. Então fica assim, mas é coisa de menino. Mas assim, voltando aqui, aquele time do Vasco, eu acho que foi uma lembrança não só para quem torce para o Vasco, mas quem gosta de basquete aí no Brasil, né? Hoje, assim, com todo respeito, tem essa BCLA que o pessoal vai e joga, mas naquela época lá a gente falava de o campeão da Euroliga, a gente bateu Zalgiris, cara, assim, não era qualquer time que a gente estava jogando, assim, sem querer tirar o mérito, não quero ser saudosista nem nada, mas a gente estava jogando contra os melhores. Tanto que quando chegou lá na final contra o Santo Antônio, você entra com a cabeça que você pode ganhar.
Mas, cara, dá 10 minutos de jogo, você fala assim, não é realista. Não, é isso, entendeu? Os caras muito grandes, muito fortes, uma força física enorme. Esse time do Vasco aí, praticamente, nós ganhamos tudo, né? Tivemos mais, assim, e foi o último ano do McDonald's que eles tinham, né? O McDonald's Open lá. Foi um time especial. Eu aprendi muito, eu era novo, né? Eu tinha 22 para 23 anos naquela época. Tinha Vargas, Sandro, Janjão, Rogério. Eu vim lá dos Estados Unidos praticamente para poder jogar com os caras que eu assistia, assim, né? Tudo bem, eu tive um ano lá em Londrina, mas os caras eram referência, o time era referência, né? Tanto que a base da seleção estava naquele time do Vasco lá. É um time fortíssimo, né? O Charles Bird foi o melhor estrangeiro que jogou no Brasil já ou não? É estilo diferente. Eu acho que o Charles Bird era um grande pontuador, mas eu não deixaria de fora o Vargas também pela dominância que ele tinha dentro do garrafão, a maneira que ele se impunha ali dentro, entendeu? Então, assim, a gente tinha um cara que metia bola pra caramba e dentro do garrafão ali, se fosse brincar, o Vargas não deixava brincar. Não tinha brincadeira. Então, assim, eu acho que ele foi o melhor pontuador, mas o Vargas também eu acho que não fica muito atrás não, viu? Como jogador, assim, ele era diferente. Qualidade diferente, entendeu? Mas 2 jogadores muito importantes. 2 estrangeiros que para mim estão aí no top 3, top 4 que já passaram aí no Brasil. E como é que é enfrentar o Tim Duncan, Ailton? Assim, o que você faz quando você vê o Tim Duncan andando em quadro? Assim? Eu vou te falar, eu não sei se... Em 99, quando teve a seleção, que nós fomos jogar contra o Dream Team 2, que era o Tim Duncan, Kevin Garnett, saiu de um tempo, tava eu e o Sandro Varejão, e o Hélio Rubio falou assim, Ailton, você fica no Kevin Garnett e o Sandro pega o Tim Duncan. Eu saindo do tempo, eu falei, Sandro, você pega o Kevin Garnett, eu pego o Tim Duncan. Aí no final do jogo, o Sandro, mas por que ele falou assim, ô Sandro, o Tim Duncan fez 30 pontos, ninguém viu. Agora o Kevin Garnett deu umas 3 cravadas que saiu no Sport Center, jogando número 1, e você tava tudo perto, eu falei por isso. Mas assim, é surreal, e até assim, hoje, quando eu falo assim para amigos, eu tive a chance de jogar contra o Tim Duncan, Kevin Garnett, mas eles estão em outro nível, entendeu? Assim, a estrutura física dos caras, o estilo de jogo, qualidade técnica, é muito diferenciado, assim. Então hoje eu vejo o time nosso lá atrás, os nossos melhores jogadores, um ou outro talvez poderia ter uma chance aqui na NBA se fosse bem trabalhado, mas é muito diferente a qualidade física dos jogadores e técnica também aqui, né? Então a qualidade atlética muda muito. Sim. Não tem como, a gente não tem bola que os caras soltam abaixo do ar. Não, eles brincam de passar por cima de vocês brincando. Às vezes você pula, você bate no cotovelo dos caras. É por isso que depois, quando veio aquela geração de Nenê, o Anderson, o Thiago Splitter, que são pivôs mais forte e mais alto, esses caras tinham como chegar. Mas aquela geração nossa lá, o Josué teve a chance também, né? E aí vai falar de Pipoca também, mas naquela época eu acho que não tinha muito agente também para poder tá abrindo as portas, e a NBA nem era tão aberta igual é hoje para o basquete global. Tem isso também, né? E o próprio Rolando aí, que foi o primeiro, se ele tivesse ficado no Brasil, ele não teria tido a chance, porque não tinha essa exposição para ele. Não tinha, era muito difícil, entendeu? E agora não, agora com o próprio vídeo aí, você vê o Instat, o Synergy, o que quer que seja, se eu quiser material em qualquer jogador de qualquer lugar do mundo, eu consigo botar na mão dos times, eles conseguem ver se tem interesse ou não, já muda toda essa dinâmica, né? Sai de não ter internet de quando eles jogaram para uma coisa que eu estou a um clique de mandar qualquer material que eu preciso para qualquer time. Isso daí facilita demais também. O final de carreira é sempre um momento decisivo na trajetória dos atletas. Não era diferente para Ailton. Olhando em perspectiva, as coisas podem ir em qualquer direção. As oportunidades aparecem, mas é difícil saber no que acreditar. Onde vale a pena depositar energia, esforço, esperança? É a história de muitos atletas em final de carreira. Olhando no mercado de hoje, a trajetória inicial de Ailton nos meios empresariais parece impensável. Ao longo
dessa carreira minha aí no Brasil, praticamente, acho que 6 a 7 anos, eu e Sandro começamos a falar em pós-carreira. Foi quando que, em uma viagem nossa para o Minas Tênis Clube, apareceu uma pessoa na arquibancada, fez uma proposta para o Sandro de falar assim, cara, por que vocês não montam uma agência aqui? E aí o Sandro falou assim, deixa eu pensar. Chegou no quarto, a gente ficava junto no mesmo quarto, né? O Sandro virou para mim e falou assim, cara, apareceu um cara aqui pedindo para a gente montar uma agência que tem bastante talento aqui no Brasil. O que você pensa disso aí? Eu falei, Sandro, esse cara deve estar mentindo. Isso aí era, sabe, deve ser um cara que deve ter falado da boca para fora algo. Aí eu falei assim, faz o seguinte, manda uma mensagem para ele, se for verdade, quando acabar o campeonato, faltava um mês para poder acabar o campeonato, manda ele voar a gente para Los Angeles, igual que ele tá falando que vai. O Sandro mandou a mensagem, passou uma semana, os caras pediram os dados nossos. Eu falei, Sandro, acho que é de verdade esse negócio. Eu até brinquei com ele, eu acho que é de verdade, cara. Então foi assim, de repente, acabou o campeonato, isso acho que foi 2006, se eu não me engano, né? 2006, o Sandro falou assim, vamos para lá. Nós fomos para lá sem nada, praticamente, né? Sem entender de como é que era o mercado, porque na época, aí no Brasil, tinha um agente brasileiro e tinha um cara de fora que vinha pegar jogadores só. E eu não entendia nada. Foi quando eu conheci o Dan Fagan lá. Quando eu entrei lá, eu falei, cara, conhecemos o Dan Fagan, e ele explicou mais ou menos o que era ser agente, eu não sabia nada, entendeu? Assim, sabia assim, por mais que eu tenha sido jogador, a única experiência que eu tinha era de negociar o meu próprio contrato. Mas aí até o que tem que fazer até você conseguir pegar um jogador para assinar um contrato, ainda mais a nível de NBA, era outra coisa, né? E esse processo assim, de transição para eu ir para o Sandro, né? Nós voltamos para o Brasil. Eu falei, cara, vamos montar uma empresa e vamos inventar um nome aí e falar que nós temos a nossa empresa agora, desse jeito mesmo, assim, totalmente VT Sports Manager, Varejão Teste Sport Manager, fechado, marcamos, fizemos um cartão e falamos, vamos começar a nossa empresa. Começou assim, dessa maneira, entendeu? Em questão de 45 dias. Caramba. E desde então a gente tinha assim, começou a tentar entender o mercado, como é que funcionava. Eu comecei a ativar uns contatos que eu tinha de ex-jogador até de universidades que estavam lá na Europa, e eu passei 2 anos jogando e tentando entender esse mercado, até que eu falei, quer saber de uma coisa, ou eu vou fazer aqui sério, ou então eu não vou fazer. Paramos de jogar, eu e Sandro, a empresa lá de Los Angeles, depois a gente já tinha feito uma merge com elas, né? Já consegui os nossos vistos, e eu fiquei assim, praticamente 2 a 3 anos viajando, indo para Eurocamp, Copa do Rei, campeonato Next Generation. Eu ia para lá, não conhecia ninguém, entendeu? Não conhecia ninguém. Aí eu via uma cara que eu assim, acho que esse cara aqui eu lembro de algum lugar. Eu postava no cara, comecei a tentar fazer network, né? Que é muito importante. Começava a sentar com o dono de time, ia ver treino do infantil do Barcelona para tentar entender, assim, cara, como é que é o nível de atleta aqui, conversar com as pessoas, ia para Bascônia, levava um ou outro jogador aí do Brasil, mesmo eu sabendo que o cara não tinha condições, mas para mim era importante o relacionamento, entender o que os caras queriam. Então, assim, desde que eu mudei para Califórnia para poder fazer, eu passei a maioria do tempo entre Europa e Brasil. Eu fazia esse triângulo. Saía da Califórnia, Europa, Brasil, né? Porque a minha esposa estava lá ainda. Voltava para Los Angeles, aí o Anderson tinha jogo, ia para Cleveland, aí o Nenê tinha jogo. E tentando conhecer gente, aí começou a vir o pessoal, que foi a primeira classe nossa, né, do draft, que foi o Lucas Bebê, Raulzinho Neto, foi 2013, se eu não me engano, né, que foi quando eu comecei a participar do Hoop Summit, que eu fui entender o que era o jogo, e aí, depois disso daí, você vai só assim, entendendo mais, conhecendo mais pessoas. Foi quando eu fechei uma parceria com uma pessoa que trabalha comigo hoje na Europa ainda, que é da Experience Basketball, o Igor Crespo, e o Rich Gonzalez, né, que foi eles que
praticamente nós juntos trouxemos o Alex Abrines, Nikola Mirotic para cá, o Juancho Hernan Gomes, que é o Bo Cruz agora, né, mudou de nome, entre outros aí, entendeu? Então, assim, para fazer um resumo mais ou menos da minha carreira, sem prolongar muito, foi isso. Foi assim, foi aquele início de um cara que pegou na bola de basquete sem saber o que é, e eu consegui relacionar com a bola que estava no fio, para de repente eu com 11 anos iniciar. E hoje eu tô aqui quase, o quê? Nossa senhora, eu tô com 48 e já perdi até as contas de quanto tempo eu tô envolvido com basquete. Ailton, você falou que começou, quando você começou até não entendia muito bem o que você estava fazendo ali, né? Tinha a vontade, tinha o interesse de ser agente, mas que estava aprendendo, né? Ainda o que você tinha que fazer, como dominar o seu novo trabalho, né? O seu novo ramo. Desse período que você considera que começou, não, agora eu sei exatamente o que é que eu quero, né? Que deve ter sido ali 2013, né? Que você comentou que em 2013 você já estava conseguindo botar os meninos no draft, né? Então deve ter sido um pouquinho antes assim que você começou, não, agora eu vou procurar esse perfil de jogador. De lá para agora, 2023, é uma mudança muito grande no que o jogador tem que ser fisicamente, do que ele tem que fazer, da técnica que ele já tem a técnica que ele já tem que dominar, o tipo de arremesso que ele já precisa fazer, aspecto mental, mudou muito, muito, muito o que você procurava no atleta lá na década passada para o que você procura agora? Sim, tá, porque eu acho que a NBA, ela vive de trends, né, que a gente fala, né, não é... Quando eu vim pra cá, era a época que eles estavam querendo, estavam um pouco assim, nossa, agora nós temos que ter um cara para cadenciar o jogo, é o Tony Parker, é o Ricky Rubio, são os armadores europeus, para poder segurar um pouco mais a bola. E aí depois passou para... Não, no início, antes disso, nós precisamos de pivôs grandes para poder gastar falta no Shaquille O'Neal. Aí agora é small ball, entendeu? Agora você fala assim, um pivô 5 tem que chutar a bola de 3, e não, a não ser se você for muito dominante igual um Embiid. Então, quer dizer, tá em constante mudança, tá? Isso daí. E os nossos olhos têm que acompanhar. Claro que talento é talento, a parte física é o que você olha primeiro. Eu acho que quebrou um pouco isso daí, mas a gente está falando de duas anormalidades em Jokic e Luka Doncic, né, que os caras são grandes, mas não são muito atléticos, mas sabem usar o corpo também. Você tem que estar constantemente estudando e tentando entender o que os times querem. Tentando entender, não, você tem que entender o que os times querem, senão você não consegue vender. Porque essa nova geração agora, com esse Vitor Wembanyama aí, o cara de 7'5", jogando, ele tem um skill praticamente de um shooting guard, né? Quer dizer, um cara desse pode ficar, bate na madeira aí que se não tiver lesão nenhuma, pode mudar essa liga, cara. Como é que você vai fazer cesta por cima de um cara desse? Como é que você vai marcar um cara desse? Um cara desse antigamente era um Mamute Ball. Aí você vai falar assim, não, mas o Mamute Ball tinha um pouco já de skill, tinha um pouco já... Cara, mas não se compara com o que esse menino tá fazendo agora. E nós estamos falando isso, e é até bom falar para você ver o tipo de treinamento que está sendo feito na Europa, que aqui nos Estados Unidos é muito maior, e que daí no Brasil nós estamos um pouco atrás até, entendeu? Que muitas vezes os meninos chegam para treino de draft aqui, às vezes o que os meninos de 14, 15 anos fazem aqui, um ala daí, um armador aí do Brasil, não consegue fazer ainda, de ball handling, né, e etc. Então, esse Vitor aí, eu acho que está um exemplo para todos nós, né, por mais que a gente sempre falou isso daí, que a gente não pode privar um atleta alto, às vezes, de dominar a bola, de ter o domínio de bola. Ele vai errar no início, mas deixa o menino criar, deixa ele fazer as coisas. Então, todo mundo quer ter um próprio Vitor, mas vai ser muito difícil achar outro cara de 7'5" desse talento. Mas, quem sabe, o próximo pode ser de 7 pés, de 2'13", fazendo as mesmas coisas, entendeu? O que tem aqui. Então é uma constante evolução a NBA, e ninguém sabe aonde vai parar, porque todas as vezes que você acha assim, acho que esse cara é o top, aparece uma outra aberração. Não, é sério, o Jokic, o que esse cara fez ontem à noite, entendeu?
E antigamente o cara falava, não, esse cara ele não se move bem, ele não faz isso, vai lá marcar ele então. E aí a gente conversa. Ô Ailton, o seu primeiro cliente oficial, assim, foi o Anderson? No mundo NBA, nesse mundo internacional? A gente, quando eu e o Sandro abrimos a nossa empresa, a gente já começou a trabalhar. É difícil falar quem foi o primeiro, quem foi o segundo. Eu gosto de falar que foi o Nenê e o Anderson e o Nenê que deram essa oportunidade para nós, tá? Sou muito grato aos dois, assim como ao Sandro também, já estavam na NBA. E aí, assim, o primeiro trabalho foi mais de renovação dos dois, então, e os dois tiveram carreira longa nos times que eles estavam, né? Então, o começo foi mais tranquilo, o começo, assim? Eu acho que me ajudou muito como agente, porque assim, hoje eu pego o telefone, eu sou o cara que fala com qualquer time da NBA. Para mim, lá atrás, quando o Dan Fagan começou a me ensinar, ele me dava uma lista de time, entendeu? Durante o draft, e falava assim, cara, me ajuda com esse cara. Às vezes tinha um outro jogador dele, o Alston Crochet, tá precisando de alguma coisa dentro do clube, você vai ligar para esse cara. Eu ligava pro Indiana Pacers. Cara, quem é Ailton Teste? Não tinha, nem recebia ligação de volta, cara. Entendeu? Os caras não estavam nem aí. E foi ótimo pra mim isso daí. Sim. Porque eu tive que vender mesmo, sabe? Eu tive que entrar em um ambiente no qual ninguém sabia quem eu era, assim. Praticamente, eu era o primeiro agente do Brasil aqui. Claro que no Cleveland, em Denver, a gente tinha a porta aberta, porque os caras sabiam quem a gente era. A gente já tinha uma pessoa, mas eu tinha 28 times que eu ligava sem referência. O Dan falava assim, ó, liga para esses times aí hoje, eu quero que você fale sobre esse assunto com esse cara, já fazendo parte do treinamento também, né? Pra gente poder, assim, para eu entender como é que funciona, quais são os pontos que eu tenho que falar quando eu converso com os times. E cansei de não receber ligação de volta naquela época, mas tava tudo, eu falava, cara, é isso. Eu virava pro Dan, aí o Dan ligava pro cara, o cara atendia na hora. Eu falava assim, Teste, um dia você chega lá. Eu falei, tá bom. E qual que é o momento que o Dan pede, assim, coloca você com essa função de buscar os internacionais? É mais ou menos nessa época, é um pouco depois? Eu acho que foi quando ele viu, assim, pô, tem um nicho, a NBA começou a abrir para fora do país. Você vive, eu via falando para ele assim, ó, que o caminho do brasileiro, na verdade não tem caminho certo, né? Mas eu naquela época eu vendia para ele assim, o caminho do brasileiro tem que ir para a Europa depois para poder vir para cá. Só que o Nenê veio direto, Leandrinho veio direto, Cristiano Felício veio direto. Não tem caminho certo. A grande verdade é essa, tá? E eu vendi isso daí para ele. E eu tava indo tanto para a Europa. Ele falou assim, cara, já que você está indo tanto para lá, por que você não vira seus olhos para a Europa? Porque o Brasil vai estar sempre lá. Começa a tentar recrutar jogador lá. Foi quando eu comecei a ver jogo do Real Madrid, do Nicola Mirotic. Foi quando eu comecei a ver jogo do Juancho Hernan Gomes. Foi quando eu comecei a ver jogo do Alex Abrines. E a gente tinha na época o Lucas Bebê lá, o Raul Neto, o Augusto Lima. Eu falei, pô, acho que é o caminho certo. E aí eu comecei a vir com esse monte de jogador de lá. E para a empresa foi ótimo, né? Só que chegou ao ponto de eu estar com 11 jogadores aqui dentro da NBA que eu não conseguia mais ir para a Europa, não conseguia ir mais para o Brasil, que era o dia inteiro o telefone e resolve problema e programa isso, programa aquilo, que chegou uma época que eu falei assim, caraca, o negócio tá mais corrido do que eu tava imaginando, que foi quando aí logo depois, foi quando aconteceu o acidente com o Dan Fagan lá, né, que de repente foi assim, ele tem um filho, ele não só foi um amigo, um mentor, um cara que abriu as portas para mim dentro dos Estados Unidos, né, dentro da NBA, praticamente dentro do mundo do basquete desconhecido para mim, mas ele tem um filho que é da idade do meu filho, então essa viagem para Aspen, que ele fez, que ele estava com o filho dele, eu fazia todas as vezes com ele no verão, que a gente gostava de pescar e os nossos filhos ficavam junto. No inverno eu não ia, porque eu não esquio, cara, eu sou muito grande, eu falei, eu tenho 2 metros, que eu cair, eu não quero. E aí, numa dessas viagens dele, que era no inverno, que eu não tava, nem meu filho tava, aconteceu esse acidente com ele aí que foi fatal, né, cara? O filho dele tá bem, graças a Deus, mas infelizmente ele foi, se que Deus o tenha lá em cima, cara, entendeu? Mas
Que aí vem uma outra parte da minha carreira de agente, né, cara? Que eu, depois disso daí, eu sempre tive o sonho de estar morando na Flórida, estar mais próximo do Brasil. Aí, quando você tem um acontecimento desse, eu falei, cara, a vida tá passando muito rápido e eu quero fazer uma coisa por mim. Eu quero tentar fazer uma coisa pelo basquete do Brasil. E aí eu larguei tudo lá, abri a própria empresa, a 11, e eu falei, vamos tentar desenvolver essa base do Brasil. Em termos de Europa, eu estava praticamente saturado, né? Assim, de tanto jogador que eu estava. Alguns voltaram para lá agora, então lá no Barcelona. E durante esse período, eu me juntei com Arlen, Arnaldo, Sandro Varejão, né? Mais uma vez, mais uma história nossa junto aí, que ele estava morando aí no Brasil. E eu falei, por que a gente não usa o que a gente conheceu aqui fora para tentar desenvolver esses jogadores aí? Teve o Covid, que fez com que a gente parasse um ano esse desenvolvimento, porque tudo parou aí. E aí nós estamos tentando resgatar esse atraso todo aí, dos 10 anos que eu fiquei lá em Los Angeles, né, e tentando dar alguma coisa para esses meninos de volta aí. E o que eu falo de dar alguma coisa de volta, é difícil, a gente não está presente constantemente, mas uma coisa que a gente está falando, que está fazendo, aliás, a partir do momento que a gente identifica um talento, cara, nós estamos tentando tirar ele do Brasil quanto antes, pela quantidade de horas de treinamento e qualidade também de treino que se tem aqui fora e no Brasil não tem, entendeu? Então, assim, isso daí é claro. Os clubes, por mais que falam, não, mas a gente já faz igual, nós fizemos um camp lá em São Paulo, convidamos alguns técnicos para poder ver, trouxemos um americano, não só para o pessoal ver o tipo de treino que está sendo dado aqui, mas também a intensidade do treino, né? E aí, assim, vieram vários técnicos, alguns assimilaram as coisas, entenderam, e outros, não, mas isso daí a gente já faz. Eu falei, cara, não faz, cara. Porque se fizesse, o basquete estaria numa condição diferente. Então, assim, hoje aí no Brasil, eu vejo que a qualidade, a intensidade e o tempo de treinamento não chega nem a 1/3 por dia do que é feito aqui fora. Eu estou envolvido mais na base aqui agora no sul da Flórida, porque eu tenho um filho de 12 anos que está jogando também, e eu vejo que os meninos que são top, que estão se destacando, 3 a 4 horas de treinos por dia, cara. Eles treinam como se fosse adulto, eles acabam uma aula, eles acabam as aulas e vão treinar basquete, depois eles vão chutar, vão fazer a parte física. No final de semana, todo final de semana tem campeonato que jogam 2 a 3 jogos por dia, e no Brasil a gente não tem isso. Então é até injusto, sabe? Assim, por mais que eu queira ajudar aí, nós vamos continuar ajudando, manter o menino que tem talento hoje aí no Brasil. Pode ter um ou outro que vai conseguir chegar lá? Pode. O caminho é mais difícil por aqui, porque tem muito mais competição? Mas com certeza a gente vai estar exposto a um treinamento e horas de treinamento muito maior do que se tivesse no Brasil e até Europa. Como alguém que atua na modalidade há tantas décadas e que hoje, objetivamente, ajuda a decidir destinos de muitos atletas, Ailton tem a sua visão dos rumos formativos do basquete brasileiro. É uma voz importante e que tem pautado o debate a respeito do desenvolvimento dos atletas jovens que mostram potencial para uma carreira internacional. Esse episódio mostra: as opiniões de Ailton são taxativas. Ailton, teve um tempo que o prospect brasileiro era o pivô, né? É o cara grande que enterra, que dá toco, se puder chutar, chuta, mas assim, boa parte do que a gente estava conseguindo exportar era o pivô, né? Como é que tá hoje, assim? É o perfil físico, é o técnico, o cara, independente do tamanho, ele tem que saber fazer múltiplas coisas, porque assim, a gente conversa com alguns técnicos aqui no Brasil, nos nossos podcasts, e sempre tem esse debate, né? O nosso jogador, ele é incentivado a ser um especialista muito cedo na base, né? Não, esse cara aqui tem 2 metros, então ele vai ser pivô e ele vai só dar toque e jogar lá embaixo, né? Poste baixo. Tem esse problema na nossa base, falta uma diversificação em todos os atletas e não só naqueles... não só
o armador, o cara baixo vai ser armador, o cara alto vai ser pivô, e cada um tem uma função muito clara. Você sente isso quando você tá garimpando? Ou é uma coisa mais do passado, assim, que ficou estigmatizada? Eu sinto, sim, tá? E isso, para mim, ela é muito clara depois que o cara cruza a fronteira, que eu tenho acesso a ele diariamente, entendeu? Que eu tenho um feedback melhor. Porque às vezes aí dentro do clube eu não consigo saber como é que ele está treinando, como é que ele deixa de treinar. Mas quando ele cruza a fronteira, principalmente os meninos mais velhos, eu trago para treinar aqui, 2 dias de quadra, a gente já entendeu como o cara treinou a vida inteira, praticamente, entendeu? E é aí que a gente vê a grande diferença. Alguns pais que são ex-atletas aí, tá? Eles cobram até, assim, não, o meu filho é grande, mas eu quero que ele jogue de frente para o cesto, porque tá todo mundo alto. Eu falei, cara, esse seu filho é grande, ele tem que jogar também de frente para o cesto, que vai em resposta para a sua pergunta, tá? Eu acho que o cara, quando é grande, ele tem que jogar em todas as posições. Se pegar um cara menor, ele vai ter que saber jogar de costa para o cesto. Se pegar... Então, às vezes, até os pais que são ex-atletas se confundem um pouco. Meu filho é grande, ele vai jogar só de frente. Não. Você tem que estar jogando em todas as posições. Porque para você chegar no nível de NBA, o que mais fala é o quê? Mismatch. O mismatch, você tem que saber atacar o cara de qualquer posição. Você tem que ser como é que se fala? Uma ameaça para o ataque. Uma ameaça para a defesa. E aí, se você é grande, a ameaça pode ser como? Se um pivô grande estiver te marcando, estiver dentro do garrafão, você vai lá, você tem que saber chutar. Você teve uma troca, você está com o cara baixo, você vai para o poste baixo para poder jogar ele de costa para o cesto. E hoje você vê, os jogadores que estão treinando aqui nos Estados Unidos têm muito mais isso, que eu acho que é um outro problema que tem lá no Brasil. Aí no Brasil, que é o problema de o jogador conseguir criar a própria cesta, criar para ele mesmo, tá? Muitos dos nossos jogadores que estão vindo ultimamente de ala, assim, aí tirando o Leandrinho, que ele conseguia criar para ele mesmo pela velocidade, muito contra-ataque, mas às vezes tem jogadores vindo, e tem um mais velho e um mais novo, que eu não quero citar nome, que eles cruzam a fronteira, esse cara aí vai ser o 3&D guy nosso. Entendeu? Eles chegam sem aquela habilidade. E aí, enquanto os americanos já têm esse poder de criar para ele mesmo, porque já está intrínseco nos treinamentos desde os 12, 13, 14, 15, 16 anos, 17 e por aí vai, só vão melhorando. Então, às vezes eu pego o cara com 20 anos chegando aqui, e da Europa também, tá? Não é só do Brasil, não. Que eu falo assim, cara, vamos tentar criar e com 3 ou 4 dribles que vai estar bom pra caramba. Se você conseguir criar para você mesmo, vamos começar assim, já mas às vezes o cara já tá aqui nos Estados Unidos, tá jogando contra um outro cara no mesmo time, que consegue criar para ele mesmo, e o cara tá 1 ou 2 anos atrás desse cara para poder conseguir criar para ele mesmo. Então, ele já chega aqui em desvantagem, tá? E isso, assim, são coisas que tem que ser treinada lá na base, como você falou. Sabe, o pivô, ele tem que saber chutar quando o pivô quiser ficar dentro do garrafão. O pivô, se tiver troca, tem que saber jogar de costas para o cesto. Da mesma forma que pode ser que o ala, às vezes, vai cair com o armador mais baixo e vai ter que jogar. E o ala não é aquele cara grande que está lá jogando de pivô. Eu acho que todo mundo tem que saber jogar em posições diferentes, e o mais importante é estar criando para ele mesmo. Criar para ele mesmo a nível internacional, jogando pela seleção. Então, isso daí, os jogadores que conseguem fazer isso daí estão muito na frente, entendeu? E eu falo um caso claro aqui que consegue fazer isso é o Iago, né? O Iago cria para ele e para o time inteiro. Então, dando um exemplo aqui. Ailton, eu queria aproveitar para a gente contar algumas histórias assim dos personagens com quem você trabalhou aí ao longo desses últimos anos. A chegada dos brasileiros na NBA assim, tem muito a ver com o seu nome, né? Claro que a primeira geração, aquela geração que se consolidou, eles já estavam quando você começou a trabalhar, mas dali em diante, eu acho que praticamente todo mundo que passou ali por vocês, né? Pelo seu trabalho, do Arlen, do Arnaldo, do Sandro. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa jornada, né? Primeiro, assim, casos, histórias, jogadores que vocês encontraram e não imaginavam que lá atrás, quando vocês viram, fosse
se tornar coisas tão grandes. E no meio disso, né, eu queria até te perguntar sobre um caso específico. A gente sabe que você trabalhou com o Nurkic e a gente tá vendo, a gente tá gravando durante os playoffs das finais de NBA, dos playoffs da NBA, e o que a gente tá vendo que o Jokic tá fazendo. E o Jokic, no draft do Nurkic, ele é a escolha 41, e o próprio time que drafta o Jokic deixa ele lá pra trás e pega o Nurkic bem antes. Você já conhecia o Jokic? Quando te ligaram lá na noite do draft pra falar do Nurkic, você ficou curioso pra saber o que ia acontecer com o Jokic? Quando eles jogaram juntos, você pensou, cara, isso aqui não vai ser legal? Como é que foi essa relação pra você? Porque é um caso que me intriga muito, assim. Então, vamos lá. O Nurkic, eu comecei a trabalhar com ele justamente por causa do Jokic, porque ele perdeu espaço completamente lá. Ele ficou... O Jokic, assim, tem uns achados no draft, né, no segundo round, e aí eu falo de Manu Ginobili, Jokic, que são, assim, caras fora da curva, né? Quando eu comecei a trabalhar com o Nurkic, que eles vieram para poder, foi justamente já querendo, assim, cara, tem um cara aqui que é muito bom, que é o Jokic, eles estão querendo desenvolver o time em cima dele, e o Nurkic perdeu espaço mesmo sendo primeiro round e o cara segundo round. Praticamente isso. Quando eu comecei a trabalhar com ele, que nós fomos conversar com o Denver, a gente até tentou fazer com que o Nurkic saiu de titular e o Jokic sempre assim, não, beleza, eu posso sair do banco. Ele era diferenciado, cara, só que ele saía do banco e arrebentava o jogo. Foi quando a gente falou assim, ou a gente tira o Nurkic daí, ou então não vai ter jeito, cara. Ele vai ser o segundo pivô sempre, né? E aí nós conseguimos a troca dele lá para o Portland Trail Blazers. Mas o Jokic é muito fora da curva. É difícil você falar sobre um cara e até querer... E se eu que entendo de basquete, joguei basquete, entendeu? Eu acho que você tem argumento até um ponto com o GM. Chega uma hora que eu falo assim, cara, na boa, vamos trocar, porque se o intuito do Nurkic já ser titular, aí não vai dar. Foi praticamente assim a conversa. E a sua relação com o Rubio, Ailton? Como é que foi essa que você criou? Cara, o Rubio, a primeira vez que ele veio para Los Angeles, né, que eu estava indo muito lá para Badalona nessa época, o Sandro também, ele tinha acho que 14, 15 anos de idade. E ele veio junto com o Lucas, mas o Lucas que trabalha com ele até hoje, né, um outro espanhol, e mais um outro amigo lá. Então eu tinha acabado de jogar basquete, a gente brincava de dois contra dois com ele naquela época, cara. Mas nem imaginava que o Rick iria virar esse cara aí que era uma criança, né, cara? 15, 16 anos eu acho que ele tinha. Foi quando ele estava lá no Badalona ainda, estava começando assim a ser o Rick Rubio, e aí nós trabalhamos com ele acho que então eu conheço ele há tempo, cara, já há tempo. Então eu estava em Cleveland agora, o pai dele estava lá agora, o Estevão, mas a gente sempre se vê, a gente tem um carinho muito grande um pelo outro, né? A mãe do Rick também, que faleceu também, assim, então eu conheço eles, é um vínculo muito legal. Que é aquela coisa que às vezes eu fico um tempo sem ver os pais dele, o pai dele no caso, quando a gente vê, é sempre uma coisa muito calorosa, uma coisa muito real, entendeu? Uma coisa assim que eles sabem que a gente fez parte dessa história, assim, e é muito bacana assim, quando você recebe um abraço dele, você vê assim, essa felicidade dele, cara. É muito bacana isso daí. Ele até mandou, ele é um desses tênis que estão indo para o Brasil aí, que vai ser doado para o Instituto Anderson Varejão, é do Rick, que está aqui também. Rapaz, Guilherme, você vai ter que comprar isso aí, cara. Cara, sou muito fã do Rick Rubio. Ailton, você, não sei nem, acho que é tranquilo falar sobre isso. Desde que você começou a trabalhar mais próximo, né, dos atletas da NBA, você sente eles assim mais à vontade na hora de negociar o seu futuro, de pensar no seu futuro, de não se sentir assim muito na mão do que os times desejam para eles? A gente fala muito e escuta muito, né, de play empowerment, né? É de fato algo assim que impacta muito nas mesas de negócio. Já chegou alguma vez você precisar falar assim, não, pro atleta, não, talvez isso que você queira não seja o melhor para sua carreira,
né? Os jogadores se sentem muito empoderados agora para decidir o seu futuro, eu quero jogar com aquele cara, ou então não quero jogar para aquele técnico e tal. Eles se sentem menos à mercê dos times da NBA hoje em dia, ou é só algo assim muito para a elite da elite dos jogadores da NBA que podem decidir o seu futuro? Era isso que eu ia falar, tem jogadores e jogadores, tá? Eu acho que tem em sua grande minoria, que aí a gente fala dessa elite aí, que são, acho que botar aí no máximo 10 jogadores, eles têm como sentar numa mesa e impor uma troca, mesmo que a NBA agora botou essa punição aí financeira, se por acaso você pedir uma troca, nos bastidores, cara, isso daí eles têm como chegar e forçar, e jogar onde querem, tá? Aí vem o segundo escalão, que querem ser trocado e foge um pouco do controle. Os caras você vai ser trocado para onde for melhor para o time. Esse primeiro escalão aí, não, cara, você vai me trocar para esse time aqui, e também assim, porque muitos desses caras, desses 10 jogadores aí, eles têm já no contrato dele não só uma multa rescisória, uma multa para se caso ele for trocado, mas também só vai ser trocado se eles autorizarem. Então eles têm assim esse poder na mão dele. Tem um segundo escalão que, você quer ser trocado? Beleza, eu vou ver aquilo que é melhor para mim, e aí eu vou lá e te troco. E tem o terceiro escalão que às vezes é trocado para às vezes até ser dispensado mesmo, entendeu? Então esse poder que você está falando aí é para esse primeiro escalão. Esses 10 jogadores, esses caras que têm no contrato uma cláusula que não pode ser trocado, a não ser que ele quer, isso daí, sim, acontece demais. E eu, como agente, né, assim, o que eu gosto, o que eu analiso, e assim, eu nunca sou o cara que toma a decisão final. Eu tenho que passar aquilo que eu tenho para os jogadores, explicar o que eu acho, o prós e o cons de ele estar indo para o time A, B ou C, e a decisão final, o cara pode falar assim, ou ele vai chegar para mim e falar assim, cara, eu acho que é isso mesmo que você falou, vamos embora, ou então ele pode falar assim, não, eu acho melhor ir por esse caminho aqui. E aí a gente senta e conversa, na parte de decisão pelo lado do agente, né, tô falando. Oi, tem uma história que eu quero muito que você conte aqui, que tem a ver com Hollywood, né? No meio dos últimos anos, a gente tem visto Hollywood olhando um pouco mais para a NBA, esse pacote de filmes que a Netflix fez com Adam Sandler, colocou o basquete, né? Primeiro um filme com o Kevin Garnett como protagonista, e mais recentemente um filme com um atleta da sua agência como protagonista, o Juancho Hernan Gomes, que protagonizou aí o Bo Cruz. Você tem alguma história para contar desses bastidores? Você estava nas negociações? A comissão foi boa lá do Netflix, Ailton, para artista de cinema? ou não chega para vocês quando é trampo fora da quadra? Não, isso aí a história foi muito interessante, porque tem um amigo nosso, o Del Dentes, ele estava saindo do New Orleans na época, né? E estava vindo morar aqui em Miami. E foi durante o verão que ia ter um jogo, acho que Brasil e Colômbia, verão nosso aqui, né? E o Tim Conley, que está no Minnesota hoje, se eu não me engano, o Del Dentes está no Minnesota como técnico agora. Tenho quase certeza. O Tim, ele me ligou e falou assim, Peste, nós estamos indo aí para Miami passar um tempo, vamos ver se a gente se encontra. Eu falei, vai ter o jogo do Brasil que eu tô indo, vocês querem ir? Beleza, queremos. Foi eu, ele e o Del lá no jogo. Chegou nesse jogo aí, o Del começou a falar, vou ficar um pouco fora do basquete agora, mas eu estou sendo chamado para ser consultor de um filme que vai ter o Adam Sandler e o LeBron James. Não sei muito bem sobre o que é, só me falaram que vão precisar de um jogador que fale espanhol. E eu pensei em 2 nomes. E os 2 jogadores trabalham com você, o Raulzinho Neto e o Juancho Hernan Gomes. Eu falei, não, beleza. Aí acabou o jogo, o Brasil perdeu. Eu fui para casa, passou uma semana, o Del me liga assim, cara, tarde, que são 3 horas a menos, né? Ele falou assim, Teste, eu consegui aqui, cara, e é real o filme, tá?
É real, ó, fulano de tal vai estar entrando em contato com você, você conversa com os seus jogadores e eles vão te mandar um script, eles vão ter que fazer uma ceninha. Eu falei, beleza. Passou 2 dias, a mulher entrou em contato comigo, eu falei, acho que é de verdade mesmo. E aí eu falei assim, acho que agora é a hora de eu estar entrando em contato. Eu liguei para o Raul falou assim, eu acho que não é muito o meu perfil, não quero fazer. Pelo amor de Deus. E aí o Juancho, cara... E aí o Juancho, cara, ele tava com a irmã dele e o irmão dele, o Willy, que também joga aqui, ele tava os 3 em um apartamento, eu acho que na Carolina do Norte, eu acho que o irmão dele tava lá. Era aquela época de Covid e ninguém podia fazer nada, então ficava os 3 isolados lá, e numa dessas daí eles mandaram uma script e ele ficou brincando dentro do apartamento com o Willy e com a irmã dele. E aí acabou que os caras falaram assim, é esse cara que a gente quer, é esse cara, tem que ser esse cara, tem que ser esse cara. Eu falei, Del, eu acho que agora vai então. E a partir daí foram assim, 2 verões filmando direto, né, praticamente. Cara, ele foi espetacular. Foi muito legal, assim, não, e às vezes ele mandava foto, assim, eu tenho foto dele filmando parte do filme, né, assim, bem naquele início já. E aí, cara, quando foi ter o lançamento, que foi lá em Los Angeles, né, eu levei a minha esposa, eu falei assim, a gente tem vários amigos lá, que nós estamos falando, vamos pra lá, a gente tem com nossos amigos, e a gente vai achando que ia ser uma coisinha assim, cara, tapete vermelho, tudinho, aí passa Adam Sandler de calça de moletom e camisa manga curta de botão, todo largado. Eu falo assim, cara, meu Deus. Aí LeBron, passa, sabe, a galera todinha entrando e o Juancho mais um, né, cara? Mais um entrou ali. Acabou o lançamento, acabou o filme, cara. E a gente não conseguia andar. Tivemos que pegar um segurança. A mídia social dele saiu assim de 100 mil para acho que 500, 600 mil. Tudo foi acontecendo muito, mas muito, muito rápido, cara. Impressionante, cara. Impressionante. Não tinha assim, Queen Latifah passava tranquilo, mas o Juancho não conseguia andar. Foi surreal. Foi surreal. Eu fiquei impressionado, cara. Foi assim, foi muito bacana, assim. E sorte, né? Você tá no lugar certo, na hora certa, falar com um amigo que indicou outro amigo, foi assim que aconteceu. Cara, é verdade que o Adam Sandler se inspirou em você, Ailton? É verdade? Não tem nada a ver isso, não. Isso aí todo mundo acha, tanto que, cara, eu fui conversar com o Adam Sandler e os caras falaram assim, todo mundo acha que isso daqui foi a história do agente dele. Eu falei, cara, não tem nada a ver. Eu falei assim, eu e você sabemos disso. Você não encontrou... Então, já mata isso daí logo. Você não encontrou o Bo Cruz jogando numa rua da Espanha, no meio do nada. Com aquela botina Caterpillar lá. E ficou melhor pra fazer negócio com ele no basquete por causa do filme, Ailton? Ou não? Esse tipo de coisa não tem esse impacto? Não tem muito impacto, não. Não tem muito impacto. Isso daqui, não. Pelo contrário, assim, hoje, assim, até pior, porque nos jogos de basquete ele virou Bo Cruz, não é mais o Juancho, né? Então se inverteu. Hoje ele é mais ator do que jogador, cara. É impressionante. Todo mundo conhece ele mais por causa do filme. É impressionante. Ele vai jogar com um time da Espanha e uma cidade da, sei lá, Hungria, que não tem nada. De repente os molequinhos, Bo Cruz, tá assim, cara. Assim, Não, e é um filme marcante, né? Esse filme aí é aqueles que vai daqui a 10 anos não vai estar velho o filme. Então é um filme que vai passar durante várias gerações. Não, foi legal que logo na sequência eles ganharam o Eurobasket, né? Com o Juancho jogando muito. E que ficou assim, não é só o folclore, porque senão seria um jogador que joga pouco da NBA. Não, mas é um baita jogador, cara. Um cara que sabe jogar, que joga bem. Isso foi bem legal. Eu acho que o Anthony Edwards tinha que levar ele pra todos os times, velho. Porque, assim, foi o Juancho que levou ele pro filme e o Anthony Edwards se revelou ali, cara, foi sinistro. Ailton, não tem como não perguntar, velho. Você fala todo dia com o Adrian Wojnarowski, com o Shams Charania. Como é essa relação desses super insiders
Eles pescam com vocês ou eles ficam buscando na... Manda mensagem direto. Não, manda mensagem. Não, cara, eu conheci o Adrian, o Old, né, há muito tempo atrás, através do Dan Fagan, tá? O Shams eu conheci um pouco depois, mas tem também o Jonathan Givony, que se juntou junto com o Old dentro da ESPN. Então a gente sempre se fala, troca informação. Às vezes eu tenho dúvidas sobre questão de um time, aí eles dão até... E aí que tá aquele grande conflito, né? Que se eu ligo para ele perguntando qual jogador que aquele time tá querendo, o outro agente também tá sabendo disso daí, entendeu? O negócio é quem que vai colocar isso aí primeiro na mídia. A grande verdade é essa. É impressionante. Mas é uma coisa sadia, entendeu? É uma coisa sadia, assim, tanto que a gente se ajuda, porque eles precisam dar nossas informações, né? Da mesma forma que a gente precisa entender, cara, o que o time tal tá querendo fazer, porque eu tô com um jogador assim assado, ó, eu tô ouvindo isso daqui. Tem o Bob Marks também, que é muito bom a parte de salary cap. Ele quebra tudinho, ele manda um material muito bom durante a free agency ali, cara, ele manda tudo assim, ó, e qualquer dúvida que tem, a gente entra em contato, e acho que é uma troca de favor, entendeu? É a gente dando informação, e eles também, assim, quando a gente precisa, os caras vão lá e são super solícitos. E eu não sei, eu fico imaginando assim, cara, eles não devem sair de perto do telefone nunca. E a mensagem que eu mando, às vezes você manda, se o cara não estiver no ar, entendeu? Ele responde na hora. Eu falo, cara, é impossível, cara. É impossível como esses caras são tão rápidos, cara. Quantos segundos é surreal. entre vocês acertarem um contrato e sair no Twitter, assim? Quanto tempo passa? 1 minuto? É bizarro isso. Tem muita conversa de bastidor que eu não posso falar antes disso. Entendeu? Algumas coisas você fica sabendo por ele, assim, né? Tipo... É isso que eu ia perguntar. De outros times, assim, coisa. Até às vezes dos nossos jogadores, eu mando assim, quem te falou isso, cara? Eu ligo para o time, aí o time fala, eu falo pro time, cara, como é que você fala pro Shams? Aí eu falo assim, cara, porque sempre tem um cara dentro do time que vaza. É terrível, cara. Sempre tem um cara, você pode tentar, entra no War Room durante o draft lá, eu não sei, mas sempre tem um cara que vaza. Eu acho que eles põem o cara propositalmente para poder vazar. Propositalmente. Eu queria esse emprego aí, velho. O cara que vaza as informações. O cara que vaza. Ailton, por favor. Eu tenho uma curiosidade sobre esse mundo, né, da NBA, que assim, não é sobre um específico, é mais assim, primeiro, né, a gente acostumou aqui como general manager, como o cara que toma as decisões, mas nos últimos anos a gente tem visto duas funções, né, o presidente de operações e o general manager. E aí tem time que um é mais importante que o outro, tem um que é mais importante que um. E aí no meio disso tem o dono que muitas vezes direciona tudo. Você tem como explicar pra gente, no geral? Claro que cada time é um caso, mas no geral da NBA, assim, como é que tá organizado hoje isso, assim? Você tem que conversar com o GM para fechar? Ou é com o presidente de operações? Ou tem outras instâncias antes? Ou se o dono for fã do seu jogador, já tá fechado e o GM que aceite? Como é que é isso, assim? Bom, aqui, cara, tem uma certa hierarquia, tá? E não só uma hierarquia, mas se você for ver dentro da NBA, você nunca pode ficar muito tempo no mesmo cargo. Você nunca vai ser sempre o assistant GM. Você nunca vai ser sempre o cara de dados analíticos. Os caras querem fazer você crescer. Só que bateu nessa parte de GM, o que você pode ser mais depois disso? Agora você vai ser o presidente. Vamos dar o exemplo do Raptors, que é o Masai, o presidente, e o Bob Webster é o quê? GM. Quem manda? O Masai. Ele que vai estar mandando. O Bob pode tomar uma decisão sem falar com o Masai, e o Masai pode tomar uma decisão sem falar com o dono? Não. Tanto que quando a gente acerta um contrato, ele sempre vai, deixa a gente falar com o nosso dono, e aí depois os caras vão lá, retornam. É sempre assim. Tem times que às vezes o vice-presidente, vamos botar aí o Arturas lá no Bulls, ele é o vice-presidente, acho que de Basketball Operations. Ele é o cara que toma a decisão. Então não importa o GM que tá. Às vezes
Eles já tomaram uma decisão e ele passa para o GM, e o GM te liga para falar assim, cara, ó, tá tudo certo, eu já falei, se você fechar nesses termos aqui, tá tudo ok, mas já foi tomada. É muito difícil só o GM tomar uma decisão, só o vice-presidente, só o presidente, sem ter o aval final do dono. Eu não lembro assim, e até para motivo de negociação também, e ficar uma coisa mais assim, os caras depois que você fala um deal, né, eles deixam passar pro meu dono, até para poder repensar, pensar uma maneira de estar vendendo para o dono também aquilo ali, para ver se o cara compra, né? Tem isso. Mas eu acho que esse negócio que começou agora, sabe, nos últimos 5 anos ou 6 anos, negócio de botar presidente, vice-presidente, antigamente era mais só GM mesmo, começa com GM dono, e agora eles começaram a dar mais por causa dessa galera que está subindo, que eles não têm o que fazer, cara. A grande verdade é essa. Eles têm que dar cargo mais acima. É isso daí. E tava batendo ali no GM, às vezes você tinha um Tim Conley lá do Denver, que montou essa equipe do Denver. Hoje é o Calvin Booth, que é o GM. Mas ele já tinha saído para ser vice-presidente do Denver e tinha botado o Arturas como GM. Aí o Arturas saiu de GM para vice-presidente do Chicago. O Tim saiu de vice-presidente, eu acho que para presidente no Minnesota agora, não sei. Mas é tudo assim, sabe, eles ficam... Tá subindo de alguma maneira, cara. A grande verdade é essa. E não tinha cargo mais para você botar. E a gente tem visto muitos agentes aí se tornando dirigentes. Está nos seus planos? Em algum momento dar esse passo? Não. Eu não tenho vontade nenhuma de trabalhar para o time. Assim, hoje, pelo menos, a minha cabeça é muito... Eu gosto muito do que eu faço, cara. Eu acho legal você ver o menino crescendo, assim, sabe? Ver ele se desenvolvendo. Aí quando ele virar homem, virar jogador, começar a entender do jogo. Então hoje, assim, os clientes nossos, né, acabam virando amigo, irmão, Anderson Varejão, Nenê, você acompanha isso daí, e dentro do time, né, eu acho que hoje eu não me consigo ver usando essa camisa ainda, sabe, de estar trabalhando dentro de um time. Eu gosto muito desse lado de cá, eu sou muito grato pelo que o basquete me deu, e quanto mais eu puder dar de volta pelo basquete, melhor é. E eu acho que eu, como agente, eu vou conseguir ajudar outras pessoas muito mais do que eu estando dentro de um time. Boa, muito obrigado. Sem querer abusar da permanência, eu queria só que você deixasse aí um desejo para o nosso basquete, para a nossa base, alguma coisa assim. A gente está no projeto aqui Brasil, o país do basquete, e na sua visão assim, de quem trabalha no meio do basquete há tanto tempo, o que a gente precisa para voltar a ser um país de basquete mesmo? Cara, eu acho que isso aí vai em cima um pouco da missão que eu tenho dentro da nossa empresa, a 11, tá? Eu acho que uma das coisas que a gente mais se fala é acabar com esses gaps de gerações, entendeu? É conseguir tirar 1 ou 2 ou 3 jogadores de cada geração, para que não fique rotulado a geração do ciclano, geração do fulano. Dessa maneira, eu acho que o basquete, ele não precisa ficar em cima de poucos jogadores. Mas quanto mais jogadores a gente tiver criando um pipeline, igual a França tem, de constantemente estar mandando jogador para cá, para a NBA, se a gente conseguir chegar perto disso daí, eu acho que todo mundo aí no Brasil só tem a ganhar, todo mundo que gosta de basquete. É bom para os clubes, é bom para a seleção, é bom para quem gosta de basquete. Então, o que eu quero hoje mesmo para o basquete do Brasil é acabar com esses gaps de gerações e estar tirando 1 ou 2 jogadores de cada geração, para que eles podem estar ali crescendo junto, já vindo um outro bom, se misturando, pegando experiência com de cima, e não montar uma seleção que fica 10 anos os mesmos caras aí. Eu quero ter uma competição maior e com mais qualidade entre os jogadores. Pô, muito bom. Ailton, muito obrigado. Foi um prazerzaço, uma honra falar contigo, cara. A gente sabe que a história do basquete brasileiro passa por caras como você, que você tem feito muito aí. A gente acompanha a categoria de base, transição, e pô, sempre que a gente quis fazer isso com você, assim, lá no começo era um nome que a gente já colocou, e pô, que bom que deu certo. Obrigado demais, velho. Obrigado a vocês aí, cara, do Café Belgrado. Qualquer hora que vocês quiserem falar de basquete, cara, eu amo falar sobre basquete, é uma coisa que eu tenho paixão. Então, assim, para mim, eu acho que nós estamos com o mesmo pensamento, que é fazer o basquete do Brasil crescer.
Ailton Tesh é um personagem importante do basquete brasileiro do século XX. Pelas suas mãos e nas reuniões em que participa, decidiu-se importantes passos do basquete brasileiro. Sua história encerra a primeira temporada da série Brasil, o País do Basquete, sinalizando nossa intenção de contar bastidores, trajetórias e suscitar debates sobre o que construiu e pode seguir construindo a história do nosso basquete.